Olá, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nessa semana de retorno das atividades tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário que estavam aí no recesso. Olha, a semana já começou quente, teve essa briga aí do presidente Jair Bolsonaro com o Judiciário. Hoje temos a posse do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também a reforma tributária que vai ganhar aí urgência na Câmara dos Deputados, e nós vamos acompanhar esse assunto. E para tratar, inclusive, desse assunto aqui hoje, nós recebemos o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Deputado, muito boa noite, obrigada por ter aceito aí o nosso convite, muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos os ouvintes aqui da Rede Vida. Zé Maria, mais um frente a frente, né, Zé Maria? A política continua dando as cartas e o ar da graça aqui em Brasília, né? E nem parece que estamos saindo de um recesso parlamentar, do recesso do judiciário, né? A política ficou em alta durante todo o tempo e agora, como disse a Denise, foi retomada com o judiciário voltando de cara feia, viu? Voltando rancoroso e partindo para cima do presidente Jair Bolsonaro. São assuntos que vão se desenrolar aí nos próximos dias e meses. Enquanto isso, a CPI volta a funcionamento também, já com 2 depoimentos, investigando a tentativa de compra de vacinas. O deputado Alex Fontaine, ele está no primeiro mandato, mas já chegou aqui no Congresso Nacional pronto, sabe por quê? Teve uma vida ali, no dia a dia, né, como empresário e lidando com o governo. Deputado, é exatamente por isso que o senhor prioriza a reforma tributária e a competitividade? Exato, Zé Maria. O grande problema do Brasil é a falta de competitividade, a falta de ambiente de negócios aqui para os empresários brasileiros, seja na prestação de serviço ou na fabricação de produtos. E o que nós percebemos é que nós temos que melhorar isso, porque senão o Brasil continua com barreiras, fechando o mercado e custando muito para a população brasileira. Nós, brasileiros, temos uma renda per capita baixíssima, mas nem por isso não pagamos caro por produtos e serviços. Então, até por essa experiência como empresário, eu vi aqui para o Congresso Nacional, como deputado federal, para trazer a lucidez da realidade de quem empreende no Brasil e tentar ajudar. Quem é a culpa? Onde que está o problema? Muito ligado na questão assim, de criar-se burocracia para tentar resolver problemas. Então, é cheio de puxadinhos, a falta de visão sistêmica, a falta de uma visão de um Brasil mais simples, um Brasil que seja acessível a todo mundo. Então, os burocratas vão criando regulamentos, excesso de leis trabalhistas, sistemas tributários complicados, monopólios e reservas de mercado, que acontece muito isso. Por exemplo, gás, por exemplo, eletricidade, por exemplo, transportes, portos. Quando tudo isso é de concessão ou do setor público, ele acaba colocando no preço da prestação do serviço daquela concessão a ineficiência, a corrupção, numa conta ao contrário. Quando nós estamos na iniciativa privada, você tem que ser eficiente. Melhorou isso aí nos últimos anos? Tem melhorado com esse governo, que tinha uma pauta liberal, mas mesmo que não tenha entregado todo o liberal que a gente imagina, muitas coisas foram avançando. Vamos lembrar que o novo marco do saneamento básico já foi aprovado, importantíssimo para botar igualdade de oportunidade para muitos brasileiros que não tinham água potável e não têm tratamento de água, de esgoto, tá certo? Vamos falar do novo licenciamento ambiental, que dá condições jurídicas, segurança jurídica para se abrir um negócio. Vamos falar de previdência, estamos falando do BR do Mar, que ainda está no Senado, mas um avanço na questão do transporte de cabotagem, que é uma logística que custa caro. Quer dizer, tem bastante pautas vindo, e mesmo agora a reforma tributária é um elemento muito grande do custo do Brasil e que tem que ser resolvido. Esse projeto vai dar para votar agora? Porque ainda não há um consenso, né? E a gente vê ali que o presidente da Câmara quer colocar essa proposta em pauta de qualquer jeito. Como é que vai ser isso? Como é que caminha-se para um acordo? O projeto atende o setor produtivo? Toda vez que a gente vai mexer em questões tributárias, sempre tem quebra de ovos. Isso é inevitável. Normalmente, os quebras de ovos, nesse momento, são daqueles setores que ou pagam menos ou que estão arranjados, que têm distorções em função do atual sistema. Vamos lembrar que o projeto que está na Câmara é do imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física e as aplicações financeiras. Esse projeto
ele vai para o caminho correto, para poder deixar o Brasil com o mesmo padrão da OCDE, ou seja, menos tributação de IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e mais tributação na distribuição de lucro e dividendos, ou seja, a gente tira a tributação do consumo, porque IRPJ compõe custo, custo compõe preço de produto ou de serviço. E na distribuição de lucros e dividendos nós estamos falando da tributação do acionista. Então, esse projeto específico vai no caminho certo, mas lateralmente tem elementos que têm que ser melhorados. Por exemplo, o estoque de lucros acumulados, o fim da juros sobre capital próprio, tem elementos que podem ser melhorados e que a gente tem que lutar por isso. E o que emperra a reforma tributária? Olha, deputado, eu acompanho a reforma tributária desde o Mussa Demes, passando por Germano Rigoto, Sandro Mabel, que talvez tenha sido o projeto que mais se aproximou, e, por último, esse do deputado Aguinaldo Ribeiro, que parecia agradar a todos e foi desmontado, né? O que emperra a reforma tributária? Vamos lembrar só que o projeto do deputado Aguinaldo Ribeiro, o relatório, é um belíssimo relatório, ele só não foi para vou falar vício de origem, porque o que acontece é que ele veio da origem do Rodrigo Maia, Baleia Rossi, que não era o grupo que venceu as eleições dentro da Câmara. Então, Arthur Lira venceu e gostaria de ter o DNA dele, não queria que tivesse traço do DNA. Você acha que foi isso? Foi isso, foi exatamente isso. Ou seja, uma briga política, então, que Pessoal, acabou prejudicando o projeto. Que prejudicou o andamento do projeto. O país, né? Exatamente. Agora, vamos lembrar também que não é só isso, né? Quando você mexe numa reforma tributária sobre o consumo, então vamos falar de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, você vai ter discussão também de setores, por exemplo, o setor de serviço, que hoje tem uma carga tributária menor que a indústria, vai ter que aumentar para poder equalizar, e eles já são. O varejo, que não paga praticamente tributo, porque tem a substituição tributária, que é paga toda pela indústria, o varejo não tem pagamento de ICMS. Vamos lembrar também que estados e municípios falam assim, espera um pouco, vai fazer uma reforma dessa, será que eu vou perder a arrecadação? E todo mundo faz uma conta que, no fundo, mostra que ele vai sair perdendo alguma coisa. Então, tem muita gente que tem ceticismo, que tem desconfiança. Né, não estou, não. Como empresário, eu sou uma pessoa que é muito otimista, né? Apesar que Roberto Campos dizia que todo otimista é mal informado, né? Então, assim, mas eu sou um otimista e eu tenho que ser um otimista, porque eu sei o quanto é duro empreender no Brasil, eu sei o quanto o Brasil perde de competitividade com o mundo e eu sei o quanto isso custa para nós internamente. Nós estamos literalmente num ciclo vicioso, uma desindustrialização acelerada, precoce, em função de um péssimo sistema tributário brasileiro. Pois é, todo mundo diz que para ser empresário no Brasil já tem que ser otimista por natureza, né? Porque senão não consegue empreender. Agora, dentro do projeto, não está estabelecido ali uma alíquota do IRPJ, do Imposto da Pessoa Jurídica, que isso vai depender da arrecadação. Como é que é isso? Porque já tem muita gente, eu já ouvi empresários dizendo, olha, desse jeito não dá, porque é dar um cheque em branco, é uma reforma no escuro. Como é que vai ficar isso? Já tem ali alguma possibilidade de acordo de mudança? Denise, muito bem observado. Todo empresário faz cálculo sabendo quais são seus custos. E como é que a gente vai fazer os custos se tem uma redução ou não da alíquota do IRPJ em função do faturamento, né, do ano passado, corrigido pela inflação. Então, realmente, é insegurança jurídica, insegurança de investimentos, é uma série de ambientes ruins, que é o que a gente combate muito para ter segurança jurídica, para poder ter competitividade. Agora, esse mecanismo foi introduzido, por quê? Porque no projeto apresentado, no segundo relatório apresentado, havia a redução do IRPJ de mais ou menos 12,5%, e aí os estados e municípios falam assim, espera um pouco, mas assim nós vamos perder a nossa participação, que é o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. E aí ninguém quis abrir mão. Porque esse bolo é formado através, dos componentes é exatamente do imposto de renda, né? E aí distribui para todos os estados e municípios. E muitos municípios no Brasil, muitos municípios, vivem disso. Vivem disso. Aí é a dificuldade. Exatamente. E aí eles não vão ser a favor de uma reforma dessa, mas sempre com uma visão arrecadatória. A minha grande crítica é que toda reforma tributária... Eu já acho um grande erro, né, deputado? O município não poderia viver de um fundo nacional, poderia até ajudar ou fazer um investimento extra. Agora, viver de um fundo, isso é coisa de Brasil, né? Mas muitos municípios de 1.800 habitantes, 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, não têm nem atividade
A atividade econômica é o funcionário público que recebe o fundo para poder comprar o comércio e manter aquela atividade. O Brasil é muito grande e isso é uma realidade. Agora, de novo, né, essa preocupação é sempre muito arrecadatória e a gente esquece que o ciclo virtuoso é quando a economia como um todo cresce. Então, se a gente só tem um viés ou uma visão de arrecadação em qualquer tipo de reforma tributária, há grande chance de a gente continuar travando o crescimento econômico. Agora, o senhor vê possibilidade de chegar a um acordo para estabelecer uma alíquota já dentro dessa proposta do deputado Celso Sabino? A única forma de a gente conseguir fazer isso, Denise, é estabelecer uma garantia para estados e municípios de que essa reforma não vai gerar perda de arrecadação. Por quê? Porque diminui-se o IRPJ em 12,5% e cria-se uma alíquota de 20% sobre o lucro que for distribuído, o que também é uma condicionante. Tá certo? Não é uma certeza que você distribua lucro dentro da tua empresa. E essa preocupação se um compensaria o outro. Na proposta inicial, havia um déficit de 30 bilhões de reais. E o relator afirmava que o crescimento econômico faria com que esse déficit fosse rapidamente tampado e não haveria déficit nenhum. Mas estados e municípios não acreditam em promessas no futuro. Eles querem saber da realidade e de garantias. Então, se houver garantias, consegue resolver isso. Agora, o senhor acha que está pronto, o projeto está mesmo pronto para a votação? Porque esta urgência depende de votos no plenário, né? E eu vejo a participação do governo muito, no mínimo, duvidosa, né? O senhor acha que está pronto para ser votado? Pronto para ser votado, eu não diria, porque eu acho que pode melhorar em alguns pontos. Mas que vai ter urgência e que ele vai para o plenário. Vai direto, não vai ficar na comissão especial. Não vai em comissão especial, não. Agora, tem uma discussão aí meio truncada, né? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que vai colocar para tramitar a proposta de reforma tributária, o outro projeto, né? PEC 110, que está lá no Senado. Essa vai tramitar, Rauli, né? Do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Vai tramitar no Senado. Aí tem esse projeto tramitando na Câmara. Como é que faz? Quem vai ter a primazia aí? Quem vai... Porque voltamos, eles fizeram, inclusive, uma comissão especial, você que está nos assistindo deve se lembrar, houve uma comissão especial para tentar chegar a uma proposta única. Mista. E agora, tudo voltou a estaca zero, né, deputado? Como é que sai desse imbróglio aí entre as duas casas? Então, primeiro, assim, são duas propostas diferentes, né? Nós estamos na Câmara, tem duas propostas na Câmara. Uma que é do imposto de renda, pessoa física e jurídica, que é a última, né, apresentada. Que é essa última, que é o PL 2337. Temos a CBS, que está meio em banho-maria. É uma unificação de sobre impostos. bens e serviços, que é PIS/COFINS, né? PIS/COFINS, exatamente, e alguma coisa lá do IPI. Que depende da aprovação de uma PEC, que aí sim, a PEC 110, que está lá no Senado, que o senador Roberto Rocha deve apresentar o relatório acho que semana que vem, para poder já começar a tramitar dentro da CCJ do Senado. E aí sim, essa vai mexer com os impostos sobre consumo. Então, vai mexer, como eu falei, né, PIS/COFINS, vai estar na CBS, mas aí vai trabalhar com ICMS, ISS e criar as bases jurídicas para que suporte a legalidade da CBS. É importante a gente falar, né, deputado, porque a gente sempre está discutindo aqui reforma tributária e a reforma tributária é importante porque mexe diretamente na sua vida, né, o preço da comida, do carro que você paga. Eu tenho a impressão que há um desentendimento. O consumidor é que paga imposto, não é o empresário. O empresário apenas transfere. Eu já vi muito empresário dizer, eu pago tanto de imposto. Não pode pagar, senão quebra, né? Zé Maria, perfeito a colocação. Quem paga os impostos são os consumidores. Então, o empresário vai aumentar a carga tributária do empresário. Não vai aumentar a carga tributária. O empresário vai passar isso, porque ele é custo, que vai parar no preço do produto. Se ele pagar imposto, ele quebra. Mas a gente tem que lembrar uma coisa importante. Lógico, senão, se ele absorver isso, ele está diminuindo o lucro dele, ele quebra. Então, ninguém absorve isso, a gente tem que sempre tentar repassar isso para preço. Como a questão da variação cambial. A variação cambial é exatamente o mesmo ponto. Quando o dólar sobe, o empresário está repassando. Veja o preço dos automóveis nos últimos meses ou dos últimos anos, como aumentou, tá certo? Agora, uma coisa importante, além da carga tributária, temos o custo Brasil dentro dos produtos ou dos serviços. E é isso que nós temos que fazer, eliminar. Porque custo Brasil não tem nos Estados Unidos, não tem na Alemanha, é coisa do Brasil, que a gente paga mais caro por algo que
desnecessário, não deveria estar lá dentro compondo o preço dos produtos ou dos serviços. E nós pagamos esse tal e famoso Custo Brasil. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos em seguida aqui no Frente a Frente com o deputado Alexis Fontaine.